Nada é permanente, exceto a mudança. E com essa frase, inicio o episódio de hoje de uma forma inesquecível, eu acho que vai ser. Porque a gente vai trabalhar muito num tema que o pessoal gosta muito, que é falar de go-to-market, IA e também de ABM, como fazer isso para grandes contas. Vamos fazer também um blueprint, então não perca o episódio de hoje, que eu acredito que vai ser muito interessante para você e para todo mundo da sua empresa que vai trabalhar com grandes contas e também encontrar uma nova forma de enxergar essa estratégia. E hoje eu tô com o Daniel Pires, cofundador da Cortex, e tô no escritório deles. Uma honra estar aqui hoje. Nada, que isso. É um prazer receber você aqui para esse bate-papo e ceder a casa aqui para a gente ter essa conversa. É uma honra e, cara, eu tô muito feliz porque já queria há muito tempo, né? Eu gosto muito dessa sinergia que a gente tem, né, de trabalhar dados e orquestrar tudo isso, que a gente vai falar no episódio de hoje. Inclusive, eu tô até chique, né? Tô até mostrar pro pessoal que eu tô até aqui me sentindo num programa de auditório aqui, né? Com todo o roteiro aqui. E antes disso, eu queria que você se apresentasse pro pessoal, como tá o pessoal que já escuta o ABM na prática, contar um pouco de você. Legal, bom, prazer aí, pessoal que está escutando a gente. Valeu, Spina, pelo convite aqui para a gente bater esse papo, né? Enfim, a gente já é parceiro aí de longa data, já tentamos agendar esse bate-papo aqui algumas vezes, né? Mas a agenda está sempre corrida. Que bom que deu certo aí agora. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Daniel Pires, eu sou founder aqui e co-CEO da Cortex. Aqui na Cortex eu toco toda a parte de revenue da companhia, né? Então, desde a parte de marketing, geração de demanda, venda, onboarding, né? Implantação, pós-venda, suporte, isso tudo está dentro da nossa área de receita aqui. E lidero também toda a parte de people e de operações aqui dentro. Né? E também a parte de oferta, né? Estando muito próximo ali dos líderes de oferta. A Cortex hoje em dia é uma empresa multiproduto, né? Tem 4 grandes ofertas que se conectam nessa proposta de valor de trazer mais inteligência ao go-to-market das empresas, né? E aí toda essa parte de ofertas que conecta com produto e engenharia também é uma das dimensões aqui que a gente trabalha. Eu acho sensacional, principalmente desse modelo. E para o pessoal que vai ouvir, tá ouvindo, tá vendo o episódio de hoje, é legal já trazer um spoiler, né, que a Maestro é apoiadora oficial, né, do Cortex Summit, que é um evento que a gente vai falar sobre inteligência artificial, GTM, né, Go to Market, e é uma honra estar podendo ser um apoiador e trazendo para vocês nessa parte. Então, se você quer ter uma oferta especial, fica até o final que a gente vai liberar um desconto aqui, né? A gente vai trazer o cupom e também tá na descrição desse episódio. Né? Então, trazendo pro Cortex Summit, trazendo alguns spoilers aqui que a gente combinou, né? Fazendo sobre isso, eu gostaria de trazer uma fusão, né? Como que Go-to-Market, que é o GTM mais ABM, trabalha tudo isso, né? Tem várias sopas de letrinha hoje no marketing, né? Como vocês hoje são multiproduto, como que vocês têm uma oferta para enterprise, né? Como que hoje vocês atuam nessa, principalmente para quem vende o go-to-market para grandes contas? Legal. Acho que vale a pena a gente começar contando um pouquinho como é que a gente entende, sabe? Qual que é o nosso entendimento desse termo, né, de inteligência de go-to-market, né? Então, na verdade, a gente entende aqui na Cortex, né, que inteligência de go-to-market é um termo que a gente cunhou há uns anos atrás e vem trabalhando ele no mercado. Ele na verdade, você conseguir, através de métodos decisórios, inteligência artificial, né, e dados, você conseguir trazer mais inteligência, trazer mais eficiência na forma como as empresas vão no mercado. Ou seja, para que você consiga ajudar essas empresas a fazerem as melhores escolhas nos melhores territórios ou nos melhores conjuntos de conta naquele momento do tempo com aquele discurso correto, né? Então, no final das contas, o grande objetivo, né, dessa nossa plataforma de inteligência de go-to-market, ele conseguir trazer mais eficiência na ida ao mercado das empresas, fazendo com que elas consigam crescer mais rápido e com menos custo.
Tá? Então, isso é o que a gente entende como inteligência de go-to-marketing e é isso que esse conjunto de produtos aqui da Cortex visa trazer. E aí, na verdade, esses 4 grandes produtos, eles, tentando concretizar um pouco mais, né, eles entregam esse valor da seguinte maneira. Um primeiro produto que a gente tem, que é o que a gente chama do Cortex Brands, né, ele é um produto que ele ajuda você a monitorar a força da sua marca e das marcas competidores, né, do seu mercado, os competidores do seu mercado, em diferentes regiões. Entender como que está o awareness da sua marca, a reputação da sua marca, a força da marca dos competidores. Por quê? Porque a gente entende que a primeira coisa que vai te dizer se é fácil você penetrar ou não num determinado território, ou num determinado mercado, ou num conjunto de contas, é a força da sua marca e também a força da marca dos competidores naquele mercado. Obviamente, se a sua marca é muito mais conhecida, você tem mais facilidade, suas taxas de conversão tendem a ser melhores. Se a sua marca é completamente desconhecida e você tem competidores com marcas super fortes lá, vai ser um território, né, um mercado mais difícil de você penetrar. Então, o primeiro produto, ele trabalha nessa gestão inteligente e analítica das marcas, né, tanto das suas quanto das marcas do mercado, seja da empresa ou dos produtos. E depois existem 3 outras grandes ofertas que vão te ajudar. Uma vez que você está mapeando e fez bem essa gestão de marca, essas outras 3 ofertas elas vão te ajudar a mapear o mercado, né, dimensionar esse mercado, conseguir segmentar esse mercado da forma mais inteligente possível. Né? Uma vez segmentado esse mercado, você definir as suas estratégias de ataque desse mercado e ajudar, inclusive, a gerar os leads, né, para que a força de venda dos nossos clientes possam trabalhar. Então, essas outras 3 ofertas, elas fazem basicamente esses casos de uso que eu descrevi aqui, só que para públicos distintos. Né? Uma delas, que é o que a gente chama do Cortex Growth, que ela é para o nosso público B2B. Né? O outro, que a gente chama do Cortex Reach, que ele é para o nosso público B2B2C, né? Ou seja, para as indústrias. Aqui é para quem vende, B2B é para quem vende diretamente para outra empresa. No B2B2C, nas indústrias, é para quem vende para o consumidor final, mas através do ponto de venda. E o terceiro, que a gente chama do Cortex GeoFusion, que é fruto de uma fusão, de uma M&A que a gente fez de uma aquisição que a gente fez da GeoFusion, que é para os varejistas. Né? Então, como a gente ajuda o varejista, ele vai ao mercado, né? Ele vai através de abertura de novos PDVs, de novos pontos de venda, né? De novas lojas. E aí a gente ajuda esse varejista a conseguir entender melhor o mercado e ver aonde ele tem que abrir a próxima loja, qual o mercado potencial daquela próxima loja, qual a performance que ela deveria ter, e ajuda a sugerir esses pontos. Né? Então, basicamente, esses são um conjunto das 4 ofertas que a gente tem, que são orquestradas dentro de uma plataforma única, que é a nossa plataforma de inteligência de go-to-market. Muito bacana isso, né? Porque tem muita sinergia. Agora, para o público aqui da Maestro, né, da própria, que a gente fala do ABM na prática, que é o nome do nosso podcast aqui, eles têm muita dificuldade de como começar uma estratégia GTM para grandes contas, né? Pensando num layer, uma camada só para contas grandes, né? Quais seriam os passos iniciais focados, né, mais nessa oferta no B2B? Né? Como que você hoje vê como boas práticas para a gente iniciar essa frente? O que ele precisa fazer dentro do... E aí a gente vai entrar em outra sopa de letrinha, né? Sempre é 3 letras, né? ABM, GTM, TRM e outras coisas ali que a gente vai trazendo. Mas eu acho que o mais importante é explicar o beabá de como ele iniciar essa estratégia e como fazer de uma forma eficiente, né? O que o pessoal fazia go-to-market hoje, como pode fazer de uma forma utilizando vocês. Legal. Eu começaria, eu acho que provocando o pessoal que está ouvindo a gente, a primeiro repensar o entendimento sobre go-to-market, né? Porque go-to-market agora não é um termo novo, não é um buzzword novo, isso é muito antigo, né? Mas agora ele está cada vez mais em voga, né? Você está cada vez mais ouvindo isso sendo usado no mercado, em diversas indústrias. E eu acho que tem uma releitura, uma forma de entender go-to-marketing mais moderna. Tá? O go-to-marketing antigo, né, sempre foi encarado como uma estratégia, como algo pontual, como uma estratégia de lançamento de produto, ou uma estratégia no teu business plan lá, de como é que você vai
começar a tua companhia, né? Então ele sempre teve um caráter um pouco mais de estratégia, pontual, né? E menos contínuo. O que eu acho que a primeira provocação para o pessoal que está ouvindo a gente é começar a entender go-to-marketing como um processo, né? Como algo que tem que ser gerido. E é algo que ele é um processo iterativo, né? De teste, aprendizado e evolução. Né? Então acho que a primeira coisa importante aqui, antes de dizer, né, os princípios assim que eu acredito, que a gente vem aplicando muito na Cortex de um go-to-market eficiente para o mercado B2B, né, para o mercado B2B, principalmente o Enterprise, foi o que você falou, eu acho que a primeira coisa é esse entendimento de que você tem que estar revendo todas as suas premissas do teu go-to-marketing, né, e as campanhas que você executa continuamente, para que você consiga ir fazendo sempre o fine-tuning, sempre aprendendo, iterando e afinando, ou fazendo double down naquelas estratégias ou naquelas campanhas que estão funcionando, ou naqueles territórios, ou naquelas contas, ou naqueles discursos, ou trazendo para o mundo do ABM naquelas plays que estão funcionando melhor, né? Ou revendo e construindo outros territórios, outras contas, outras plays que a gente deveria desenvolver. Então acho que esse é o primeiro ponto, tá? É começar a entender go-to-market como algo vivo. Né? Tem uma passagem do livro Move que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: go-to-marketing deveria ser encarado que nem desenvolvimento de produto, né? Algo que nunca está pronto, nunca está finalizado e que você vai sempre iterando ali naquela cabeça da mentalidade ágil, né? Com ciclos curtos de aprendizado e melhoria, né? Então acho que isso é uma analogia bem interessante de como é que eu acho que a gente tem que enxergar go-to-market hoje em dia. E aí, cara, indo para a pergunta que você me fez, Espina, de como é que eu vejo isso se desdobrando de forma eficiente para grandes contas, né, para o B2B, eu acredito em algumas coisas, né? A primeira coisa que eu acredito é em você tentar, principalmente no B2B, ser o mais focado possível, né? Aquela frase famosa do small is the new big, né? Ou seja, a gente viveu durante muito tempo aí, né, alguns anos atrás, os playbooks clássicos de volume, né, Sim, atacar para todo lado, spray and pray, né? Spray and pray, a própria, todas as técnicas de marketing de conteúdo, de inbound, não que essas coisas não são importantes hoje em dia, mas as estratégias de ir ao mercado, de prospecção, de vendas, elas eram essencialmente uma estratégia de volume, tanto no inbound quanto no outbound. E isso aí você tinha uma preocupação menor, embora você definisse o seu ICP, você definisse o seu mercado-alvo, como você trabalhava com mercados muito grandes, né, com estratégia de volume, você tinha uma preocupação melhor em segmentação e recorte desses territórios. Então acho que a primeira coisa muito importante para um go-to-market eficiente no B2B, principalmente B2B Enterprise, é você conseguir quebrar o seu território em conjunto de empresas o menor possível, obviamente fazendo um bom balanço, dado o resultado que você tem que gerar e a capacidade de processamento da sua máquina, daquele território. Então eu acho que esse é uma das primeiras premissas. E eu acho que a segunda premissa muito relevante é a especialização, né? Quanto mais você conseguir especializar time, seja por produto, seja por porte de empresa, seja nessas quebras de território, por indústria, né? Tem um sales pod para cada oferta. Exatamente. Né? Então, acho que vejo muito acontecer isso, né? E eu acho muito legal isso, a maneira como a própria Cortex é um grande exemplo, né? Por cada oferta, né? Porque são tipos de venda, skills, e você ser mais técnico, você ganha muito mais profundidade, né? Exatamente. Aqui na Cortex a gente especializa em quase todas as dimensões, se não todas, né? Porque a gente tem, primeiro, uma especialização por esteiras, né? Então eu tenho meu time de revenue todo, ele é estruturado, né, desde do inbound, né, do marketing, passando por geração de demanda, vendas, onboarding e CS. Eu tenho uma esteira, digamos assim, que a gente chama de enterprise, né, que é onde estão as grandes contas, e eu tenho uma esteira que é um pouco mais de volume, que é uma esteira commercial, que aí estão as contas mid-market, né? A gente não é muito SMB, a gente fica do mid-market, né, para cima. Mas são duas esteiras, né? Então eu já segmento todo o meu time nisso aqui. Dentro disso, eu ainda segmento eles pelas ofertas.
Então eu tenho um time de enterprise e de commercial para a oferta, a primeira que eu falei de brands, um time de enterprise e de commercial para outra oferta que eu te falei para o B2B, B2B. Né? Enfim, eu segmento esse time por oferta e dentro dessas duas segmentações eu recorto os territórios, né? Nos territórios com tamanho ideal, dado o meu tamanho de time e a meta que eu tenho que entregar naquele período, e aí ali dentro eu tento agrupar esses caras por indústria. Né? Então tem a galera que trabalha na oferta de growth, né? No tier de enterprise para tecnologia, para a indústria tech. O outro dessa mesma recorte, só que para a indústria de finance, né? E por aí vai. Então isso a gente consegue muita especialização. E isso ganha cada vez mais profundidade, né? Como eu falei, né? Eu acho que isso personalizando para cada... você vai desenvolvendo melhor, né? É igual você vê a diferença de tipo de pessoa para vender determinada oferta, né? Então você vai entender a skill diferente, né? Por metodologias como outbound, o que é volume, o que eu vou ser mais artesanal para ser mais efetivo, né? Então o que eu vejo hoje nas empresas trabalhando muito isso é tendo pods separados mesmo, até por metodologia, por processo, skills, uma enterprise que eu preciso fazer relacionamento, muitos touch points com esse cliente, então acaba sendo bem relevante. E falando em relevante, eu acho que é um ponto legal de explicar para o pessoal, né? Como que na Cortex vocês conseguem trazer dados inteligentes para os clientes como TRM, né? Explica para o pessoal aí, antes da gente entrar no blueprint, né? O que seria um TRM que a Cortex identifica dentro de um cliente, né? Que como a sigla pode ajudar o pessoal a encontrar o mercado relevante. Legal. Cara, TRM, né, Total Relevant Market, né, mercado total relevante, na verdade é só um construto, né, uma forma de você segmentar, né, de você olhar e segmentar o seu mercado. Então, igual o TAM Samsung, né? Você tem o seu Total Addressable Market, né? O Samsung, enfim. O TRM é uma forma de fazer isso, só que ele leva em considerações mais variáveis firmográficas e até mesmo variáveis de aderência, né? Ou seja, então a gente traz para a mesa, e o objetivo do TRM é que você consiga... não é você encontrar o maior TRM possível, mas você encontrar aquele conjunto de empresas que elas têm o maior fit possível, né, seja nas variáveis firmográficas ou nas variáveis de aderência, ou seja, que elas estejam mais preparadas possíveis para estar comprando de você, né, naquele momento do tempo. Né? Então a ideia é que você consiga estar fazendo os recortes que eles deveriam ser o menor possível. Por exemplo, aqui a gente faz ciclos trimestrais. Então legal. Eu estou revisando esse meu TRM, né, esse mercado que eu vou atacar com aquela play, né, com aquele play de go-to-marketing nos próximos 3 meses. Ou seja, eu tenho uma meta que eu tenho que alcançar, né, de resultado, com um tamanho de time específico, que eu sei a capacidade de processamento e performance desse time, qual que é o conjunto de empresas menor possível que eu preciso para aquele período de 3 meses, e eu vou pegando, né, como se eu estivesse montando scores, a gente vai explicar isso um pouquinho mais lá para frente, mas eu vou pegando sempre as que estão mais aderentes naquele momento que eu deveria trabalhar. Né? Então o TRM é isso, é você tentar naquele momento do tempo, para aquele período específico, encontrar o menor e mais aderente possível conjunto de empresas que são necessários para você atacar naquele momento para gerar o resultado que você precisa naquele período. Cara, e você falou um negócio fantástico, né? A aderência, né? Que tenha fit qual o momento ideal, né? Porque de todas as estratégias, né? 3% daquela jornada de compras, né? Que o pessoal está disposto a comprar, né? O que eu consigo, né? Ser o mais efetivo e, né? Já está trazendo para eles uns dados excelentes, né? Desde firmographics, né? O Technographics, né, o que eles usam de tecnologia dentro da empresa, que pode ser super relevante dentro de uma call de vendas, como que eu personalizo para cada stack que o cliente utiliza, né? Então acho isso muito importante, né? O pessoal acaba não achando que só definir meu ICP, conta de fit e
estamos trazendo aqui coisas erradas também de como de trabalhar uma estratégia de GTM. Tem alguma coisa que você já viu errada que o pessoal fez e você já olha, isso aqui é uma flag, isso aqui não pode continuar? Eu não diria errado, né? Assim, o que eu vejo hoje em dia e está super em linha com como a gente abriu aqui esse bate-papo, né? De encarar o go-to-marketing como algo que você tem que gerir, como algo vivo, né? Que você vai sempre iterando e evoluindo. O que eu vejo muito é a pessoal tratar, inclusive ICP, né? Essas ferramentas, tanto o ICP quanto o seu mercado endereçável, né? O seu TRM lá, né? O som, de forma estática. Né? Então você define aquilo lá uma vez no começo do ano, ou definiu isso há 2 anos atrás, e você está rodando a máquina por um período muito longo com aquelas mesmas regras, premissas ou definições, né? Tanto de TRM quanto de ICP. E o que a gente vê hoje em dia é que cada vez mais, né, o mercado está muito dinâmico. O seu produto muda, o seu produto evolui, você constrói novas coisas, o mercado anda, a competição anda, né? Então, inclusive o próprio ICP, né, a gente também advoga que isso é uma coisa dinâmica, que obviamente numa periodicidade maior, mas é importante você estar revendo, né, como que está o perfil do seu cliente ideal ao longo do tempo. Então, assim, não diria que é erro, mas é algo que a gente fazia também, todo mundo fazia, era encarar essas ferramentas como coisas mais estáticas e, eventualmente, demorar muito para você estar sempre revendo isso e tentando evoluir e iterar o mais rápido possível, entendeu? E eu vejo isso, né, que, como você falou em outra fala, né, otimizar sempre, né, porque eu fiz o meu GTM, tá escrito em pedra, né, tá para sempre otimizar, sempre melhorar, sempre revisar. E eu vejo essa premissa para tudo, né, cara? Se a gente não fizer otimizações ao longo da jornada, né, de melhorias, o playbook ser revisado, né, tudo que a gente for fazer, e ajuda muito o pessoal a olhar, ter uma nova forma de olhar, né? Mas o mais importante é como começar isso aí. Inclusive, tem uma das coisas aqui que eu separei, né, que a gente fez um material em conjunto, né, aqui com a Cortex, que é um plano pré-GTM. Então, pré-GTM, né? Então a gente lançou um template, né? Eu vou colocar aqui, tá na descrição, né? maestrobm.com/plano-GTM. E lá você faz uma análise, ali você faz algumas perguntas. Ele basicamente vai te dar um template, né? De quem são seus concorrentes, assim, né? De ações, né? Para você olhar os canais, o seu posicionamento, se a mensagem está clara antes de ir para um modelo e para a Cortex, né, de tudo isso, né? Então acho que vale agora, né, que fez o teste, faça aí o seu pré-GTM, depois coloca aqui nos comentários aqui o que você encontrou de oportunidades, ou também se teve alguma coisa que não mudou também, eu acho que é interessante trazer para a mesa, né, desse cenário. E falando agora um pouco, trazendo, beleza, eu fiz meu pré-GTM, já sei quem é a empresa e tal. Vamos falar agora do blueprint, né? Então a gente vai colocar aqui como que a gente vai, né, estruturar esse modelo, que eu acho que é uma das coisas incríveis, né? Eu assisti algumas palestras suas desde o ano passado, o Cortex Summit ano passado, né? Tive aqui também em algumas outras coisas e cada vez mais me clareia ideias. Podemos começar por ele, então, para a gente poder falar sobre... Esse blueprint aqui, né, ele é um blueprint, né, um método, né, de como fazer o que a gente chama de inteligência de go-to-marketing, né, que foi isso que eu falei lá no começo do nosso papo. Inclusive esse blueprint aqui a gente já vem trabalhando ele há alguns anos, enfim, todos os nossos clientes a gente implanta, né, as nossas formas de implantação, elas seguem todas as premissas e atividades e etapas aqui desse blueprint. Inclusive até para quem tiver interesse, o pessoal da live aí lançou um livro agora, B2B na prática, e me chamou para fazer um capítulo lá, e um primeiro capítulo é justamente de inteligência de go-to-marketing. Que legal, bacana. Em detalhe, explica um pouquinho esse blueprint, então quem tiver interesse pode procurar na Amazon lá, que o livro deve estar lá. Mas enfim, só dando um panorama geral, basicamente a gente entende esse nosso método de inteligência de go-to-marketing como 3 grandes ciclos. Tá? Você tem um primeiro ciclo ali de planejamento de go-to-marketing, que é esse ciclo número 1 de cima. Você tem um segundo ciclo, que é o ciclo de buying committee, né, que é esse ciclo de mapeamento das personas-alvo,
né? E você tem depois um terceiro ciclo lá, que é o ciclo de execução do go-to-market, que é onde a prospecção e as campanhas, né, acontecem de forma... Como chega ao delivery, né? Como chega no... a execução Exato. Perfeito. de forma concreta, que é onde entram, né, soluções de orquestração e tal, como a Maestro e tudo mais. Então eu vou só explicar bem rapidinho aqui esses 3 ciclos e aí depois, Espina, você vai me guiando aí como é que você acha que a gente tem que seguir. Bom, no primeiro ciclo de planejamento, né, normalmente a gente preconiza que isso deveria ser um ciclo pelo menos trimestral. Você primeiro começa todo esse trabalho de planejamento fazendo um grande raio-x, né, do perfil dos seus clientes atuais. Né, o que a gente faz aqui na Cortex, como a gente tem a base de dados toda enriquecida de todas as empresas da América Latina, a gente pega os CNPJs, né, do nosso cliente, simplesmente os dados CNPJs, e com isso eu já consigo separar. Eu separo em 2 grupos essa massa de cliente deles, e num deles eu vou rodar, que é a etapa 2, todo um modelo de AI, né, a gente tem um modelo de AI para descobrir as variáveis que melhor determinam aquele cliente. Legal. Então já é uma coisa interessante, né? É a máquina, é a inteligência artificial sugerindo né, quais são as variáveis que determinam o seu ICP, e não ao contrário, você tentando inferir isso, né, qualitativamente ou na mão, né? E aí para isso ela descobre ali ela usa uma série de dados, como eu falei, de sinais de aderência, né, variáveis de aderência e firmográficas, né? Uma vez que a gente define isso, a gente usa o outro conjunto de contas do cliente que a gente separou para ter um grupo de controle, a gente roda esse modelo e vê o quanto que a gente acerta naquele grupo de controle. Uma vez esse nível de assertividade estando ok, né, a gente vai e usa isso para escorar todas as empresas do mercado. Então aquele item 3 ali, a gente começa a colocar um score de propensão, né, de fit, né, de propensão daquele cliente contratar aquele determinado produto em todas as empresas. Em base da base de cliente deles, né? Ele conta isso também. Na verdade, eu uso a base de cliente para treinar, depois que eu treino o modelo, legal. Eu vou jogar em todas as empresas do mercado. Perfeito. Que não são clientes dele. Né? E aí eu vou ter um score de propensão de compra daquele cliente para aquele produto daquela empresa específica, né? E aí com base nisso, aí sim a gente começa a fazer toda a parte de definição de TRM dos territórios. E aí com base nisso eu vou ter, a gente chama de um tripé, né? Eu tenho um tripé ali de desenho da sua máquina, que na verdade é resultado, né, que você tem que gerar, sua meta, assim, ou do ano, ou daquele período específico. Aqui o tamanho do time, né? O tamanho do time que você tem que ter, e aqui vai ser o tamanho da carteira, ou seja, o tamanho do território que você precisa para com esse time atacar e gerar aquela meta. Legal. E aí com isso a gente dimensiona toda a parte do que eu te falei, de como é que vai ser a segmentação do time, como é que vão ser a segmentação de território, o tamanho desses territórios. Né? Então essa é a parte de planejamento. Aí vai distribuindo cada território para cada squad. E aí distribui automaticamente essas contas para cada um daqueles... E aí ele tem um size of wallet de cada território, né? Então cada um tem um tamanho de carteira, ó, isso aqui tem que trabalhar. Legal. Exatamente. E aí vai sair então esse design da máquina com o score de propensão ali. Perfeito. De cada uma dessas empresas que vão ser atacadas naquele período, dentro daquele TRM. E aí, em paralelo, a gente roda um outro ciclo, que é o ciclo do Buying Committee, né, que é esse de mapeamento das personas-alvo, onde a gente vai entender as personas e os papéis. Né? Que são, só para o pessoal que está ouvindo, o Buying Committee explicando é a função de compra. Né? Cada um tem uma função dentro da empresa, certo? Então você separa por cada stakeholder, né, o beneficiário, o influenciador, o gatekeeper, né, e assim vai... Exatamente. O sponsor, exatamente. O sponsor, quem vai ficar, quem é o KDE, a pessoa que assina. Exatamente. Isso aí é total, né? Aderência total com o Buying Committee, né, de ABM e tal, que você trabalha na Maestro o tempo todo, é exatamente a mesma coisa. A gente mapeia isso junto com o cliente. Aí o interessante aqui é que, como eu tenho a base de dados de todas essas empresas com os seus contatos, né, uma vez mapeado esse Buying Committee, eu vou gerar um score de contactabilidade. Então eu vou pegar todas aquelas empresas e vou entender quais contatos daquele Buying Committee eu tenho, né,
qual profundidade de contato de todo aquele buy committee que eu mapeei eu tenho em cada uma daquelas empresas. Que então, legal. No primeiro ciclo, sai um score. Pode ter até alguém que já contactou no passado e trazer aí, né, nesse passo, Não, né? Por várias outras... Vai ter, com certeza, sim. O objetivo aqui é você conseguir entender o score da empresa, de propensão de aderência dela a virar seu cliente, junto com qual o score de contactabilidade que você tem. Por quê? Perfeito. Para você trazer eficiência, vamos começar trabalhando. Não quer dizer que uma empresa que tem alto score de aderência, de propensão, você não vai trabalhar. Só porque você não tem contato. Mas, cara, para você ganhar eficiência, vamos começar trabalhando no filé mignon. Naquelas empresas que têm um alto score de propensão e também eu já tenho os contatos aqui com alto score de contactabilidade. Vai ser mais fácil você chegar. Perfeito, esse quadrante já é maravilhoso para ele já começar com essa estratégia. Depois ele vai para os outros demais. E aí a gente junta esses dois scores para fazer o recorte, que aí é o que vai entrar na play, né? A gente entra no ciclo de execução do GTM em si. Legal. Né? Que é justamente, tá bom, então vamos pegar essas empresas aqui com alto score de propensão, com alta contactabilidade e vamos entregar para esse time aqui, para aquele pessoal. Que é quando entra ali para entregar na carteira dos pods, como você falou. E aí aqui, nesse momento, ainda tem uma outra variável interessante que a gente fica monitorando, que é o que a gente chama de sinais de momento. Né? Então é ficar monitorando uma série de variáveis que possam ser indicativos de que aquela empresa ali está no momento mais propício para você abordar agora. Como, por exemplo, sei lá, o cara acabou de abrir vagas, job boards, né? O cara acabou de abrir uma série de vagas de arquiteto ou de empilhadores. Você vende empilhadeira de motorista, né? De varejo, né? Cara que pilota logística, né? Ou no caso de você abrir uma série de vagas, você vende softwares para arquitetura, CADs, coisas da vida, né? Um cliente nosso que faz isso. Então, quando o cara começa a abrir ou começa a ter mais demanda nessa mais arquitetos, isso aqui pode ser um gatilho para você ir lá e fazer um upsell em cima desse cara. Ou eventualmente pode ser alguma notícia de investimento, de captação, né? Alguma empresa que acabou de receber um aporte de capital. Enfim, a gente monitora uma série de variáveis de momentos que podem gatilhar também e trazer para o alto determinadas empresas para você atacar naquele momento. E aí, uma vez que eu tenho isso aqui, você tem um framework que fica priorizando sistematicamente, né, as empresas que mais propensão, com melhor contactabilidade, que deveriam ser atacadas naquele momento, né? E aí aqui dentro, com uma série de funções de GenAI e tal, permite você também personalizar o discurso, porque em cima de todos esses dados, a gente sugere formas de engajamento, né? Engaja com esse cara, usa esse discurso, fala sobre isso, fala sobre aquilo, a gente dá também insight, e é aqui onde você tem um ciclo o cara vai prospectar, vai ter um resultado, e aí isso aqui retroalimenta de tempos em tempos os outros ciclos. Isso é fantástico ali. Depois que ele passa no ponto 7, né, eu falo que os clientes falam que a Maestro é o queijo ou a goiabada. Agora não sei se é a Cortex, né, ou a Maestro, quem que é o queijo, quem que é a goiabada, né, que conecta muito bem. Dá exemplos como SAP, Sysmanager, Grupo Bringel, que são clientes Cortex e Maestro. O que eles pegam, né? Pega toda essa parte, né, tanto do planejamento e o mapeamento, depois coloca dentro da Maestro e dando esses sinais, vai alimentando a melhor forma de orquestrar esses dados. De como que eu vou fazer a melhor mensagem, quais pontos, pegando esses dados relevantes, né? Se ele recebeu uma rodada, se ele recebeu um prêmio. Então, tudo isso que ele traz como estratégia vai melhorando a melhor forma de ofertar para esse cliente, né, de construir relacionamentos, né. Hoje a nossa North Star, né, nossa métrica de North Star Metric, né, nossa métrica de crescimento é número de touch points finalizados, né. Quanto mais meu cliente finaliza pontos de contato, maior a entregabilidade dele na conta alvo. Então, ou seja, ele está construindo dentro daquela conta, ele está criando e trazendo esses dados de ele saber o que precisa fazer e para as pessoas, momento certo, cada vez mais efetivo, né? Por isso que eu acho que é fantástico esse blueprint, porque ele consegue pôr na prática todos esses dados, né, de todo esse score que ele dá de probabilidade, que são as contas que ele pode começar a iniciar a estratégia e continuar entregando valor, né, que eu acho que isso que é legal de sinais, né,
toda a mensuração, trazendo essa eficiência dentro disso, né, cara? Eu acho que é maravilhoso. E casos de uso disso aí que você vê, né, tanto no faturamento das empresas, tem alguma coisa que você acha relevante de compartilhar com o pessoal? Casos de uso, que sentido? Tipos de projeto e coisas cases que vocês têm relacionados à utilização desse blueprint. Temos vários, né? Na verdade, todos os nossos clientes do B2B, eles trabalham, operam com base nesse método, né? Esse método de inteligência de go-to-market. Mas, enfim, tem vários casos interessantes, né? Tem casos bom, primeiro, quando você tem uma empresa que é multiproduto, né, a gente roda um método esses ciclos para cada um dos produtos. Né? Então isso já começa a dar um nível de consciência, especialização e entendimento do mercado até mais profundo, né? Porque você tem uma persona específica para aquele produto específico naquele território específico. Então vários clientes nossos, a gente já teve casos de, por exemplo, o cara está trabalhando há vários anos ali num determinado mercado, de forma conjunta com esses produtos. Quando a gente explita isso, ele já começa a perceber que... uma performance melhor pelo foco. Isso, não, e até que o ICP dele muda. Ele muda um pouco, às vezes, de produto para produto. Tem casos de sucesso interessantes que a gente conseguiu descobrir perfis de clientes ali que estavam completamente diferentes do ICP deles, mas estavam under the radar, né? E aí o modelo de AI sugeriu, né? A gente, engraçado que às vezes você fica até meio na dúvida no começo, mas ele rodou 1, 2 campanhas e aquele negócio rodou super bem, né? Então isso te ajuda também a descobrir eventualmente outros territórios que você não está explorando. Na ponta ali da execução, né? Hoje em dia a gente tem trabalhado muito com agentes também, né? Então a gente tem uma série de agentes de prospecção, né? Como se fossem BDRs e tal. Então você tem agentes ali que fazem o outreach, seja para fazer uma melhor qualificação, né? Que legal isso. Um caso, por exemplo, de quando você quer vender um determinado produto de bens de consumo para um PDV, né? Você entrar lá e entender dados que não estão disponíveis em lugar nenhum, se aquele PDV tem um frigorífico, não tem, qual o espaço, tamanho de gôndola que ele tem, ou coisas do gênero, que podem ser relevantes para você qualificar, né, as variáveis de aderência, para ele ter mais aderência ou não ao seu produto, né? Então esse tipo de caso de uso de levantamento de informação para uma melhor qualificação do seu target, né, das suas contas, também é um outro modelo. Até mesmo você ajudar na operação de geração de demanda em si via agente, né? Então, enfim, tem uma série de casos de uso e de sucesso que permeiam aqui diversos pontos dessa jornada. Cara, e ajuda muito isso aí, né, cara? Porque agora você falou de splitar. Só de splitar ele já vê uma diferença. Vou vender só para agro. Oferta só nesse segmento. Assim, se você tiver um tamanho de mercado grande o suficiente só para agro, pelo menos para aquele período do tempo, 1 ano, 2 anos e tal, e você conseguir atingir o seu business plan, né, atingir o seu growth plan ali, os resultados que você precisa focado naquilo ali, é a melhor coisa. Eu sempre recomendo, fica só em agro. Né? Assim, eu gostaria muito que eu pudesse agora, sei lá, só ficar num segmento em tech. Por quê? Porque facilita. Né? Facilita você trazer gente, facilita você treinar o seu time client-facing, seja pós-venda, seja de venda, facilita discurso, facilita o marketing, que está falando sempre o mesmo pessoal, facilita implantação, facilita produto engenharia, porque as dores vão ser muito similares, as necessidades vão estar sendo puxadas. Então, assim, o quanto mais focado você conseguir ser, melhor. O problema é que, principalmente no Brasil, né, que os mercados são menores, você vai chegando num determinado momento que você vai tendo necessidade de pegar mercados adjacentes, né? Ou pegar casos de uso, né? Ou com produtos adjacentes, né? Ou buscar mercados adjacentes. E aí, nesse sentido, que a complexidade do seu go-to-market começa a aumentar. Mas, enfim, respondendo a sua pergunta, eu acho que é tudo muito mais uma questão do qual é o tamanho dessa indústria. Se ela é suficiente naquele momento do tempo, cara, seja o mais focadinho possível e tente dominar aquele território o mais rápido possível, entendeu? Perfeito. Vamos focar um pouco agora, né, de trazer uma visão e tendências, né, trazer um lado assim. O que você enxerga aí para go-to-market
e ABM para os próximos 3 anos, assim? Acho que 3 anos na nossa indústria é uma eternidade, né? Então, assim, eu sinto mais confortável em tentar fazer uma visão de 1 ano. Não, brincando. Mas, enfim. Cara, o que eu enxergo, né? Assim, eu acho que os conceitos de ABM, né, os conceitos de você ser mais account-based, né, de você ser o mais especializado possível numa determinada conta ou num conjunto de contas, né, o one-to-one, one-to-many, one-to-few ali, né, ele está muito dentro e muito interligado com o que a gente está vendo nessa evolução do go-to-market, que ele tá muito, ele é o caminho, né, para você trazer eficiência para o seu go-to-market. Né? Sim. Só que o especializar, ele sempre foi custoso. Né? Porque quanto mais especializado você é, quanto mais você está fazendo uma campanha, uma prospecção para um cliente só, mais caro fica. Né? Então, assim, a personalização, a especialização no extremo, ela sempre trouxe para a gente um custo muito alto. Então, por isso que sempre foi muito difícil, né, de você fazer em escala, né, abordagens mais personalizadas, mais de ABM. E o que eu vejo hoje em dia com a AI, né, e com a GenAI, eu acho que a grande mudança disso é que a AI ela entra para dentro dessa nossa gestão do go-to-marketing, ela entra trazendo a possibilidade de hiperpersonalização em escala. Né? Então, assim, eu vejo que cada vez mais a AI, esses agentes, eles vão permitir com que a gente consiga ser super account-based, né, super ABM ali, só que fazendo isso cada vez mais numa escala maior, com eficiência. Né? Então, o que eu visualizo é isso. Assim, eu visualizo que cada vez mais as estratégias de abordagem elas vão estar super calcadas dentro dos conceitos de account-based marketing, né? Buscando cada vez mais personalização, mas via AI você vai conseguir fazer isso numa escala maior com um custo menor. Né? Então eu imagino que a gente vai estar vendo cada vez mais essa... Coisas mais relevantes, né, do que coisas frias, né? Você acredita que seja assim, né? Mais hiperpersonalizado para aquela pessoa, no momento certo, o canal certo, que a gente consiga... E eu acho que a gente está tendo cada vez mais uma habilidade de monitorar o que está reverberando, o que aquela pessoa dentro daquela empresa está fazendo e está saindo, e de construir automaticamente conteúdo, engajamento e campanhas com essa pessoa, via esses agentes, que era algo que era muito difícil de você fazer antigamente. Então eu visualizo que na minha visão, acho que o ABM ele vai estar no cerne disso aí, né? Mas ele vai ganhar uma boa turbinada de escala com essa questão de mais dados, mais AI e uma capacidade de você orquestrar, como você faz hoje em dia, mas orquestrar também engajado com a gente. Nossa, muito boa. E para as pessoas se preparar hoje, ou as empresas se prepararem para ter esse modelo hoje de GTM, tem alguma recomendação? Alguém que, por exemplo, quero ser cliente de vocês, ou quero trabalhar com um GTM, tem algum preparo? Eu não diria preparo, assim, eu acho que não tem nada novo e especial. Né? Assim como a Cortex, né, existem uma série de soluções. A jornada de inteligência de go-to-market, inteligência de receita, ela é super extensa. Né? Você tem várias etapas, né? Você tem pessoas atuando em várias etapas diferentes. Tem pessoas atuando na parte de enablement, né, de escuta das interações, de call para jogar AI, para poder treinar o time e sair de objeção. Enfim, tem uma série de etapas diferentes nessa jornada. A gente está muito focado nessa etapa mais estratégica para o começo da execução. Né? Vocês da Maestro já estão mais na orquestração, da execução para frente. Isso. A gente está muito focado nessa etapa aqui, né? Desde a estratégia até o começo da execução. Dentro dessa etapa aqui, enfim, eu acho que independente do grau de maturidade, a gente tem conjunto de soluções para empresas em todos os graus de maturidade. A ideia é que a gente vá evoluindo junto com o nosso cliente, então a gente consegue trabalhar. Mas a única coisa que eu acho que é relevante, mas
que sempre foi relevante, né, não é algo novo, é você conseguir ter o mais organizado e estruturado possível os seus dados transacionais. Né? Seja no seu CRM, enfim, seja qual ele for, seja dentro das suas ferramentas de orquestração, seja de outbound, de IBM, como a Maestro. Por quê? Porque é em cima desses dados que todos esses agentes e todos esses sistemas de inteligência de go-to-marketing vão trabalhar e vão iterar e vão otimizar. Então é muito comum, às vezes, quando você está com a casa muito desorganizada, né, aquela frase clássica lá de garbage in, garbage out. Né? Então, assim, acho que talvez a única recomendação seja essa, de cada vez mais estar se preocupando e inclusive estar usando AI, tá? Tem vários agentes de AI que te ajudam nisso aí, a você estar conseguindo manter a sua casa e os seus sistemas transacionais o mais organizado possível, que isso vai facilitar você ir plugando soluções, né? Soluções de inteligência como essa, entendeu? Isso é fantástico, né? Eu acho que organizar a casa hoje é um caminho até para treinar as pessoas, né? Quem são os colaboradores que entrarem agora, né? Para tocar isso. E eu acho que tem uma segunda recomendação também que me veio à cabeça aqui agora se falando, que ela é menos técnica de dados, mas ela é cultural, né? De comece a trabalhar o seu time, né? Porque assim, a gente está vivendo um ponto de inflexão. Né? A forma como a gente, né, faz marketing, prospect e vende está mudando completamente. Total. Os ratios estão mudando, as eficiências estão mudando, a forma está mudando, as atividades que a gente como profissional vai fazer e as atividades que vão ser delegadas para agentes de AI, né, isso tudo está mudando o processo como um todo. E aí eu acho que tem um outro lado também, esteja antenado e se prepare para essa mudança até culturalmente, porque eventualmente você vai ter que olhar time, você vai ter que treinar esse teu time, você vai ter que, às vezes, como você falou, o cara pode ter uma cultura mais old school, quer sempre ficar fazendo daquele mesma forma. Isso tudo, né, são coisas extra, qualquer produto ou qualquer tecnologia que você usar, que você vai ter que trabalhar. Entendeu? Eu sempre falo, né, tem que estar antenado e do sistema. Se amanhã vai usar Maestro, né, o mais importante é a gente ajudar dentro da jornada, né, como vai utilizar a ferramenta. A ferramenta é o meio, né? Então eu sempre trago pro pessoal, qual que é o sistema operacional do Brasil? WhatsApp. Todo mundo... Sistema operacional do Brasil, WhatsApp. Se eu consigo mandar alguma coisa no WhatsApp, ele atualizar por lá e fazer as coisas, né? E atualizar o CRM, Maestro, o que for, né? Por lá já vai ser um alto nível de questão, né? Que a gente já está discutindo sobre isso. Melhorias e boas práticas, a gente fez uma integração agora com o WhatsApp justamente para isso, né? Para não importa se entrou na ferramenta, tá ajudando de alguma forma a chegar no objetivo, que é o mais importante, né? Que eu acho que não é ser limitante a isso. Eu acho que a gente já estamos encerrando, né? Trazendo para o final, né? Eu queria trazer uma pergunta que nem estava aqui no roteiro, mas eu acho que é uma mais curiosidade pessoal minha. Eu vi o TED e o livro Comece pelo Porquê, do Simon Sinek, e eu queria saber o porquê da Cortex, o que é o porquê do Daniel tá fazendo isso. A Cortex, ela é uma empresa nativa em AI, né? Assim, a gente trabalha com AI desde o começo, né? Antes de AI... Tá no hype, né? Tá no hype, né? Antes de toda essa onda de Gen AI, de AI generativa, né? A gente sempre foi uma empresa de inteligência artificial, né? Trabalhando com modelos estatísticos, de machine learning, toda a parte de inteligência preditiva, muito das coisas que tem no método aqui. Tem desafios que eles só são solucionados bem com inteligência, né, preditiva, não é a generativa que vai atacar isso. A generativa tem, né, a sua aplicação e o seu desempenho muito para outros problemas, né? Então, assim, é engraçado porque a gente, desde lá de trás, trabalhando com inteligência artificial, a gente sempre teve o propósito de ajudar as empresas, né, na verdade, de criar um ciclo virtuoso de crescimento entre empresas e pessoas, né? Então, assim, a gente sempre buscou, através de inteligência artificial e através do uso de dados, através da inteligência de dados, promover o crescimento das companhias, acreditando que quando você está fazendo a empresa crescer, isso abre espaços, né, para que as pessoas que estão dentro das empresas também cresçam, né, aprendam com as tecnologias, com as coisas que a gente faz, se desenvolvam, e a empresa dela crescendo,
a pessoa também vai se desenvolver profissionalmente e a empresa crescendo, ela vai ter espaço para crescer e progredir dentro daquela empresa. Ela crescendo e progredindo dentro da empresa, ela retroalimenta, fazendo com que, né, ela vai puxar mais a Cortex também cresce, né? Enfim, a gente acredita muito nesse ciclo virtuoso, né, e autossustentável de crescimento, né? Onde o que a gente faz é usar dados de inteligência artificial para ajudar os nossos clientes a crescerem. Os nossos clientes, sejam as empresas ou sejam as pessoas, crescem, se desenvolvem, e à medida que eles crescem e desenvolvem, eles vão demandar mais da Cortex, que vai crescer mais ainda, e isso a gente vai, no final das contas, fazendo com que todo o ecossistema de negócios aqui do Brasil cresça, né? Então é um pouco desse o nosso propósito, né? Criar esse ciclo virtuoso e autossustentável de crescimento. Crescimento das empresas, dos negócios, das pessoas e, consequentemente, do ecossistema como um todo. Isso traz muita inteligência de dados, né? Então, acho que vocês estão trazendo um caminho bem interessante, né, de trazer esses dados para ser utilizados e trazer mais eficiência. Eu acho que isso é aquilo que eu falei, né? É muito sinergia, né? O queijo e a goiabada, Maestro e Cortex, né, para trabalhar junto. Verdade. Obrigado. Antes de encerrar, né, claro, trazer aqui para você, então, as inscrições para o Cortex Summit, não perca, tá? Então, tem aqui o link na descrição e o código aqui para você fazer, ó, Summit Maestro ABM 12, que é o desconto exclusivo aí para você pegar a sua oferta e participar. Não perca esse evento, que vai ter outras coisas que a gente vai falar, outras empresas que vão estar bacana lá no evento e nós também estaremos por lá também. Tá? Então, um agradecimento, Daniel, muito obrigado pelo podcast, por trazer esses ensinamentos. Eu tenho certeza que foi muito rico. A explicação do blueprint, tudo o que vocês estão construindo é sensacional. Beleza, que isso, obrigado. Eu que agradeço aí, obrigado pela visita aqui, para a gente estar fazendo esse bate-papo aqui em casa. E, puto, mais uma vez, obrigado por apoiar a gente aí no Summit e por ser o parceiro de sempre aí, né? Como você falou, a gente tem muita sinergia, a gente trabalha na parte de inteligência, planejamento, estratégia, até a ponta de execução. Vocês trabalham em toda a parte de orquestração, tem vários clientes em comum aí. Enfim, vamos em frente que essa parceria está funcionando muito. Obrigado aí pelo espaço para a gente bater esse papo. Agradeço demais, Daniel. Obrigado, pessoal que está assistindo. Não esqueça aqui no link da descrição, né, tanto o plano de pré-GTM para você pegar. Compartilhe esse episódio para alguém que seja relevante da sua rede de conhecimento, de amigos, amigas, pessoas que você trabalha, do seu círculo. Vai ser bem interessante cada vez mais pessoas conhecer esse episódio. Não deixe de seguir e até a próxima. Valeu!